Olá, pessoal! Estamos aqui juntos hoje para mais um Lidere-se Cast. A Bioan traz para você um novo momento. Vamos discutir um pouquinho, conversar. E eu trago aqui uma especialista no assunto, a nossa amiga, a nossa companheira, Sandra Bezerra. E aí, Sandra, tudo jóia? Feliz por estar aqui novamente na Bioan? Nossa, claro, tudo bem, Dri? Tudo É jóia! sempre uma alegria, né, poder pensar, refletir sobre os diversos papéis que imperam a liderança, que exigem essa competência, né, e que fazem da gente uma pessoa que está à frente das atitudes do dia a dia, das nossas diferentes versões, né? E hoje a gente está aqui de uma maneira festiva, não é isso? Com certeza. O mês de agosto está sendo muito especial para nós, né? Sim. Somos de Bauru, tivemos o aniversário da cidade, né? Hoje vamos falar de um assunto muito bacana, Dia dos Pais, uma comemoração, então estamos trazendo aqui um presente, né, para todos os pais, para as famílias de forma geral, não é verdade, Sandra? E também no final do mês teremos surpresas aí. Vamos estar lançando nosso primeiro curso 100% digital. Então a Bioan vai estar inaugurando e trazendo essa surpresa aí para a comunidade. Fiquem atentos nas mídias sociais, seja bioan.com, que você logo, logo terá mais informações. Exatamente, é um trabalho bem bonito, né? E a gente comemora esse dia, essa data, que pode ter um enfoque, enfim, comercial, social, mas que para nós é uma oportunidade de refletir, né? Então, nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar aqui o nosso bate-papo sobre o papel dos pais no tempo de hoje, nos tempos atuais, né? Porque há um pouquinho atrás, há um tempo não muito distante, né, esse papel de criar filhos parecia ser mais voltado à mulher, né? A mãe que cuidava de todas as questões aí relacionadas aos filhos. E hoje a gente pode dizer que está um pouco diferente, né? Os pais já estão assumindo esse protagonismo também, né? Então, hoje nós podemos dizer que ser pai é uma tarefa, é uma liderança em tempo integral, como das mães. Então, falar um pouquinho disso vai ser muito interessante. Exatamente, como você bem lembrou, como a Sandra bem lembrou, né? Nós somos psicólogas, né? Então, o nosso entendimento, ele é sempre voltado para os comportamentos, para os sentimentos, né? Para as responsabilidades, os valores envolvidos, né? E entendemos que o mundo, ele é dinâmico, né, Sandra? Ele não para em momento nenhum. Por isso que hoje os pais também têm papéis mais próximos aos seus filhos, né? E estão buscando esse conhecimento, porque ninguém nasce pai, como também ninguém nasce mãe, né? Acho que nós mães ainda temos uma vantagem, porque como nós carregamos, né, o bebê 9 meses antes, né? Então, o mesmo pai querendo ter aquela proximidade, aquele contato, né? É só quando nasce mesmo que ele pega no colo, ele sente aquele corpinho e aí os vínculos então se tornam cada vez mais fortes. Isso, é muito importante também pensar que nos consultórios, essa semana mesmo, foi temas em alguns atendimentos, que esse papel, a figura do pai biológico, nem sempre aconteceu, né? Porém, nós estamos falando do papel masculino da paternidade, das relações com com a representatividade na família, né? Então, nós temos ali uma figura que às vezes é representada pela mãe, ou pelo pai, ou pelos responsáveis, mas esse papel na vida do ser humano, o que representa isso. Então, ser pai, liderança em tempo integral, é essa questão do meu comprometimento, da minha comunicação, do meu relacionamento com outro ser humano, né? E a gente fala das figuras paternas
aí como modelo, como exemplo, né? Então eu começo aqui lançando um questionamento, né? O que é preciso para a gente ser exemplo? O que a gente precisa fazer? Como que a gente se torna exemplo para uma pessoa? O que leva uma pessoa a olhar para alguém e falar: esse é um modelo para mim, esse é um exemplo? Já pensou nisso, Dri? Como é que é isso nas suas relações? É uma ótima pergunta e devemos separar um pouquinho do nosso tempo para a gente refletir sobre ela, né? Porque a princípio pode ser muito fácil. Ah, eu faço certo, meu filho vai, né, fazer certo também. É claro que o exemplo, ele pode ser positivo, mas ele também pode ser negativo, né? Então a gente tem que sempre, por isso que eu falei, a gente precisa de né, um tempinho. O nosso filho sempre vai ter uma referência. Que bom quando somos nós, pais e mães comprometidos, né, com aquela criança, com o desenvolvimento daquela criança, né, com os sentimentos daquela criança, não somente com o cuidado daquela criança. O cuidado ele é muito importante, né, Sandra? Só que ele não é só isso. Paternidade ou maternidade não é somente cuidado, né? Existem outros aspectos envolvidos. Exatamente. Então, levando para a sua primeira reflexão, palavras mostram, mas exemplos arrastam. Então, Exatamente. tanto exemplos positivos como negativo. Mas nós estamos falando aqui também dessa questão de ser um exemplo positivo. E o próprio conceito de liderança é influenciar, entusiasmar, ser exemplo, ser modelo positivo, claro, baseado em valores, em princípios. Então, para ser exemplo, para ser modelo, começa nessa questão do autoliderar-se, do autoconhecimento, do investir em si mesmo. Por isso, independente de sermos pais ou não, nós precisamos investir nessa capacidade da gente de se conhecer e conseguir controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas atitudes. Como você disse, né? Essa é uma tríade que a psicologia trabalha muito, né? Nessa capacidade da gente conseguir compreender e viver mais conscientemente as suas emoções, os seus pensamentos e as suas atitudes. Então, para ser exemplo, o que é preciso? Um primeiro passo é autoliderar-se, é se conhecer o suficiente ou o necessário ou o satisfatório para você conseguir controlar as suas atitudes. Então, enquanto exemplo, nós precisamos ter disciplina. Será que temos disciplina nas nossas rotinas? Será que temos comportamentos que podem ser previsíveis, esperados e de uma maneira saudável, né? Será que nós temos o controle das nossas emoções? Na educação dos filhos hoje, a gente percebe muito descontrole, muita impaciência, muita intolerância, muita raiva, muito estresse, né? Que é um sinal de descontrole. Porque vamos para os opostos, ou 880, ou passividade ou agressividade, né? Então, para ser exemplo, para autoliderar-se é preciso disciplina, autocontrole, controle emocional e sabedoria. O que é a sabedoria? É a experiência, né? É a vivência, é se permitir aprender com a sua própria história. Sandra, a gente sabe que existem muitas experiências no mundo, né? Como eu falei, a gente não nasce sendo pais e sendo mães. A gente vai aprendendo na nossa sociedade. A gente olha para a história dos nossos pais, dos nossos avós, de amigos próximos, né? É assim que a gente vai se tornando pai ou se tornando mãe, né? O mundo, a gente já disse, ele está acontecendo, ele não para. Ó, para aí que eu preciso aprender primeiro e depois, né, eu vou me tornar um bom pai, né? Quais seriam as dicas que você daria? Porque tem escolas de pais, né? Existem experiências, né? Tem por exemplo, famílias que colocam seus filhos bem cedo nas escolas também,
né? Então isso causa também muito, às vezes, dificulta a comunicação entre o pai, entre a mãe, né? O que vai ser feito com aquela criança, porque eles têm que trabalhar, período integral, né? Como você está falando, uma criança muito pequena precisa desses cuidados. E às vezes acontece na escola. Como que os pais estabelecem essa comunicação, esse diálogo, né? O que eles têm que observar para fazer uma boa escolha e trazer paz para casa? Porque às vezes a mãe fica esperando do pai um posicionamento, né? Sim, a gente fala do planejamento, né? Do sonhar. Será que todos tiveram a possibilidade de sonhar ser pai? De sonhar ter um filho? E de pensar sobre isso? Então, quando a gente fala de algumas características que a gente está falando, a disciplina, o controle emocional, a sabedoria, a gente para pensar que filho eu quero ter e que pai eu quero ser, né? E aí, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a fazer as escolhas, né? Independente se a criança vai ter que ficar numa escola, naquela escola que eu sonhei, ou numa escola que eu não posso escolher. Mas quando eu estou com o meu filho, como vai ser o meu tempo? Como vai ser a minha qualidade de vida e de relacionamento com ele? Então, voltando um pouquinho lá onde a gente estava, que a gente falou de sabedoria, que é as vivências, as experiências que a gente precisa acumular para nos fortalecer, para nos amadurecer como pessoas, e aí sim executarmos, exercemos aí o papel de pai. Eu lembro da experiência, hoje, conversando com meu filho, né? A gente estava falando de uma viagem, e aí ele estava falando, mãe, mas a gente olha aqui no aplicativo e o tempo de estrada é X. E eu estava falando para ele, filho, mas pensa bem, né? Nós precisamos ver que pode ter um acidente, pode ter um problema na pista, pode ter isso e aquilo. Ele falou, nossa, mas você é muito preocupada. Não, não é uma questão de ser preocupada, é uma questão de experiência, né? Exatamente. A gente consegue imaginar situações porque nós acumulamos vivências. E isso vai fortalecer e enriquecer os nossos diálogos com os nossos filhos. Então, para ser modelo, a gente precisa investir nesse autodesenvolvimento, mas também ser um modelo de pai que hoje ouve, porque a questão da paternidade enquanto autoritarismo fez muito, construiu um padrão de que pai era sinônimo de autoritarismo, de mando, de comando e de imposição. E hoje, como eu disse, estamos em tempos diferentes, onde o pai já exerce um papel muito mais participativo e muito mais presente. Uma das questões que a gente verificou foi essa capacidade de ouvir, porque era uma relação onde fala quem pode, obedece quem tem juízo. E aí a criança tinha só que ouvir. Ela era um reservatório vazio, onde a educação era depositar e não também extrair desse ser, dessa pessoa, aquilo que ela também entendia, a construção do seu próprio pensamento, né? E a gente pergunta, a gente vê crianças pequenas hoje, eu tenho um afilhadinho que é muito interessante as reações e fala o que você quer. E ele mostra, ele aponta, ele muitas vezes, é isso? Não, né? Então, aí está uma experiência para nos informar o quanto a criança, mesmo pequena, ela está construindo uma ideia. E nós podemos conhecer a ideia dessa criança. Sim. Né? E tudo isso que a Sandra está trazendo para a gente de conhecimento sobre a questão da paternidade, né? Eu trouxe para vocês, olha só, essa obra aqui. Essa obra, ela já tem aí uns quase 20 anos, né? E lembra quando a gente ia mudar de século, né?
A gente ia mudar de século, Ano e aí 2000. todas aquelas dúvidas que a gente tinha, como seria, né, como que ficaria, o que mudaria, né? Então, os autores aqui, que é a Ceneide Maria de Oliveira e Ulisses Herrera Chaves, eles já trazem esse mesmo questionamento que você trouxe. Pai, quem é este? A vivência da paternidade no novo milênio. E aí eles citam o caso de 2 irmãos, também são pais, e têm condutas totalmente diversas com relação à criação dos filhos, né? O que para um pode ser um ato, por exemplo, de rebeldia, que era um jovem, né? Para o outro, não. O outro era de liberdade, né? Então, já no início, lá em 2010, essa era a realidade que nós estamos vivendo. Hoje, isso se potencializa quando você traz para as crianças pequenas, que elas já estão, nem é o jovem, né? São os piquititicos já que estão aí à frente, porque a gente fala que eles estão nascendo assim, né? Já Sim. Conectados. Informados, parece. Exatamente. Né? Que não é, claro que é muito raso isso que a informação que eles têm. Mas essa capacidade de ouvir traz essa conexão. E o segundo ponto, que quando a gente lembra da figura paterna, né, a gente muitas vezes se refere àquela pessoa que trabalhava muito, que nunca tinha tempo, que chegava em casa, e às vezes a gente tinha que deixar o pai descansar e tinha que às vezes servi-lo, enfim, que era uma imagem que se fazia, mas hoje o pai que tem tempo. Um pai que senta junto, que come junto, que também ajuda nos afazeres ali. Então, para a criança enxergar esse pai que está presente, é nessas pequenas atitudes do dia a dia. No perguntar e ouvir, no ter tempo para fazer as coisas juntos, né? É um modelo que arrasta, né? É um modelo que arrasta, isso mesmo, né? E também a questão, né, da coerência na fala. Já não tem mais essa postura tão autoritária do pai que manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas sim, hoje a gente ouve muitos pais falando: eu quero que meu filho seja melhor do que eu. Ao contrário de que há algum tempo atrás a gente ouvia os pais falando que eu apanhei e estou aqui. Eu passei por isso e estou aqui. Comigo foi assim. Eu aprendi sozinho. Né? Trabalhei cedo. Trabalhei cedo. Eu não tinha que estudar e estou aqui. Então, hoje, muitos pais, eles não se colocam como exemplos querendo que os filhos tenham a mesma vida, a mesma criação, a mesma aprendizagem que eles, mas sim que tenham valores que eles acreditam e de uma forma diferenciada. Hoje, uma forma que o mundo atual oferece. É difícil? Claro que é difícil. A gente tem muita insegurança, né? De ser moderno demais ou ser atrasado demais, ou ser antigo demais. Então, eu ouço muito dos pais, mas eu não sei que hora que eu estou certo, que eu estou errado, que posso, que não posso, né? Mas sempre a resposta está nos valores, o que eu quero passar de importante para os meus filhos. E a gente fala que existem muitas dimensões, né, Sandra, nessa relação paterna. Uma das dimensões muito importantes é a do amor, né? Do carinho, né? Do afeto, de estar ali presente, né? Porque o carinho é a forma que o afeto se mostra, né? Exatamente. Num olhar, num sorriso, num toque, né? Não somente em presentes, né, em produtos, em consumo. E os homens sofrem com isso, né? Porque Sim. é outro paradigma onde os homens não poderiam, não é que não poderiam, mas não expressavam afeto, porque isso era do feminino, né? Porque era muita sensibilidade, isso não era bem visto, e não é isso, né? Afeto, sentimento, é algo que cerca o ser humano, que faz parte da propriedade do ser humano, né? Então, a gente que, né, viveu outra relação paterna, né? Nossos pais eram pais um pouco mais... Por exemplo, o meu pai ele era um pouco mais duro, um pouco mais reservado, um pouco mais distante, né? Já o meu marido já é um pai mais próximo, mais presente, né? Se possibilitou mais.
E eu vejo hoje com o meu filho, né, que é um pai jovem, né, e ele com a filha brincam ali, né, de casinha, de boneca, né, de tudo, né, de comidinha, de lavar louça. Ele lava de verdade, gente. Ela tá ali ajudando, mas ele lava de verdade. Então, realmente vai mudando. E essa, harmonia, né, nas relações ali, a gente vai vendo que vão dando certo. É claro que não é tudo sempre às mil maravilhas, Claro que né. não. Isso Somos seres humanos imperfeitos em constante construção. É isso que a gente precisa lembrar, né? Nós estamos falando de relações satisfatórias é. e ideais, como deveria ser, mas nós sabemos que isso é muito difícil, né? Até porque nós temos toda essa carga histórica, né, se a gente pensar que, teve época que os filhos quase nem viam os pais, né. Exatamente, exatamente. Aqui um ponto importante para a gente refletir é o equilíbrio que se deve ter entre a vida pessoal e profissional, que antes não havia, os papéis estavam mais separados. Então, o pai era sinônimo de provedor, daquele que Era o trabalhava, único. era o único muitas vezes, né? E hoje esse papel é dividido na família, né? Então é compartilhado. Então, porém, precisamos também dividir as tarefas e o cuidado. Eu estava pensando quando você estava falando, né, do seu pai, do seu marido e do filho, que nós não víamos muito antigamente uma cena de um pai de braços abertos esperando o filho correr ao seu encontro, né? Pensa lá na sua infância, vocês que são da nossa geração, né? Vamos dizer assim, a gente não via essa cena. E hoje a gente vê na porta das escolas Sim. já esse afeto transbordando, né? Das telas de televisão, das telas, né? A gente já percebe isso. Então está sendo muito mais aceito pela sociedade e exigido da sociedade também essa expressão de afeto, né? O meu pai, eu tive 2 momentos dele, ou esse momento mais do pai, mais um pouco mais distante, porque trabalhava e tudo mais, mas depois eu tive a oportunidade, né, de tê-lo na sua velhice, mais afetuoso, mais presente, mais interessado, e a cena mais marcante ali com o meu pai é nós sentados no final de semana de mãos dadas conversando. É uma saudade diária isso, né, Exatamente. que é muito marcante. Sandra, então, o que que a gente pode falar para os nossos colegas que estão ali do outro lado da telinha, né, como você disse, por exemplo, você que tem a oportunidade de estar com o seu pai, pai de 30 anos, de 50 anos, de 70, de 90 anos, de 100 anos, né, que às vezes quando você vai dar um abraço ele fica meio durinho assim, porque ele era de outra época, não é? Então a gente entende, mas aproveite, não é verdade, este Sim, momento. sim. E é muito interessante, Dri, que eu falando dessa mudança do meu pai, né, não tínhamos costume de falar, eu te amo, de abraçar, de tocar, muito na minha família, antes. Eu falo antes da psicologia e depois da psicologia, porque daí, quando eu fui fazer faculdade, uma das tarefas, e assim, numa da aula, a gente tinha essas reflexões, né? Como são as relações em casa, eu pensava sobre isso. E aí, numa das aulas, uma professora disse da importância de a gente expressar o afeto, os sentimentos, né? E aí estávamos conversando, eu tenho vergonha, como que eu vou falar? Eu te amo pai, eu te amo mãe, Anos eh, 90, viu, né, pessoal? Anos isso, 90. isso. E aí, como que eu ia fazer isso, tal? Então eu fui com esse desafio para casa e a professora disse: "Ué, tem muitas formas de se comunicar, a comunicação não é só verbal". Não é só verbal, pense sobre isso. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu ia fazer, né? E aí era aniversário, eu não me lembro agora se foi primeiro com a minha mãe, acho que foi primeiro com meu pai. Eu falei, eu vou escrever um cartão e vou escrever eu te amo. E assim foi a primeira vez que eu falei eu te amo pro meu pai, eu lembro, né? Depois, passado o tempo, eu comecei a criar esses hábitos. Então eu vim embora, porque eu estudava aqui em Bauru, em outra cidade, meus pais moravam em outra cidade, e aí eu deixava um bilhetinho
né, escrito que eles tivessem uma boa semana e que eu os amava muito. E aí começou, e eu percebi hoje, né, que eu dei o pontapé inicial, porque era difícil para eles também, né. Então, quando eu falei um "eu te amo" para o meu pai no telefone, eu lembro do meu pai, eu falando: "Pai, eu te amo muito", e ele: "Deixa disso, menina", tipo brincando, envergonhado, mas depois eu comecei também a ouvir dele, né, essas expressões de afeto. Então, era difícil Sim. falar de amor mesmo entre pais e filhos, né. É. E aí fica a dica, então que a Adri tá tanto pedindo as dicas, né, crie oportunidades para falar de amor. Crie oportunidades para expressar a sua gratidão. Mas, Sandra, eu tive momentos ruins com meu pai, eu tive experiências negativas, de tristeza e tudo mais, mas do que valeu a pena? Como estamos aqui hoje? Né? Baseado numa permissão de, de vida. Eles nos permitiram estar aqui hoje, deixando a gente viver, simplesmente, deixando a gente nascer, né. Então essa é a primeira gratidão que a gente precisa ter, porque claro, podemos ter experiências negativas, tristezas, mágoas, marcas, isso faz parte do ser humano, né. Mas se aprendemos a expressar o afeto, nós, aprendemos a estar mais inteiros conosco mesmo. Por quê? Porque a paternidade, a estrutura familiar, ela estimula a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. E a relação masculina, ela inconscientemente nos fortalece nos aspectos de força, coragem, proteção. E quando ativamos esses conteúdos, mesmo que inconscientes ou conscientes, como estamos fazendo agora nessa conversa, nós temos uma experiência, uma oportunidade de desenvolvermos a nossa autoconfiança. Exatamente. Se a gente pensar naqueles pais que saíam de casa, né, e ficavam meses no trabalho e retornavam, né, para suas casas e para suas famílias, né, que modelo, que exemplo esses pais traziam? Que a vida se fazia para além daqueles muros da casa, das paredes da casa, né? Então, hoje, né, se a gente pensar na nossa relação, nós mulheres aqui, né, nós acreditamos nessa força também, né, que existe um mundo lá fora que nós podemos conquistar. E eu acredito que essa força foi um incentivo muito grande da figura paterna, né, não somente da minha, como das pessoas, né, que a gente conhece e dos estudos que são feitos, né. Então, desse exemplo, porque as mulheres não tinham tanto um mundo externo na nossa época. Hoje é diferente, hoje já está equilibrado, né? Grandes mulheres fazem grandes trabalhos pelo mundo afora. Às vezes, como eu falei, antigamente eram os homens que ficavam meses. Hoje nós temos mulheres, né, que vão até para a plataforma de petróleo e ficam meses lá trabalhando e voltam para suas casas. Então, eu estou ensinando para os seus filhos: olha, vocês podem ir, é possível conquistar o mundo, né? Sim, sim. Assim como as mulheres foram para fora, os homens vieram para dentro, né? Exatamente. Para dentro de casa, com as suas tarefas e tudo mais. E não, isso não desvaloriza. Não, Não, de jeito nenhum, porque isso chama-se vida. sim, sim. E estamos falando aqui, só um parêntese para a nossa conversa, que no ser humano ele tem o masculino e o feminino, né? Ele tem o Yang e o Jung, que fazem parte dessa formação da personalidade. Então, em algumas personalidades, nós temos manifestações mais femininas, né? De afeto, de sensibilidade, de Comunicação. comunicação, e também algumas personalidades temos a manifestação mais do masculino, mais da força, né, da proteção, né, da guarda. E então nós estamos falando de aspectos da personalidade que são importantes para o desenvolvimento do ser humano, da criança, né. E aí a gente traz aqui um desafio
para a figura masculina, né? Que muitos pais às vezes relatam para mim, mas eu sou bravo, eu sou rígido, eu sou firme, porque a mãe ou porque o outro responsável é mais mole, é mais Suave, é, e delicado. claro que esses papéis, né? A estrutura família, ela possibilita isso, né? Você ter os dois lados, a balança, né? A harmonia nessa relação. Mas muitos pais sofrem pela autocobrança, Sim. né? Pelo isolamento afetivo, que às vezes ele tem como padrão essa figura masculina dos tempos passados, né? De ser uma pessoa que só provê, que não pode expressar afetividade, que não pode errar, que não pode falhar. E quantas vezes eu tive uma situação e ter que falar, filho, desculpa, realmente você tem razão, né? E isso, ao contrário de atrapalhar o processo educativo, né? Ele fortalece, Sim. porque aí os nossos filhos eles vão ter contato com o que tem por trás da figura paterna ou materna, que é a humanidade. Né? A característica de meus pais são seres humanos, imperfeitos, em constante construção, mas imperfeitos. Né? Exatamente. Então, eu deixo aqui uma reflexão que é quais as atitudes que eu tenho e que meus filhos vão lembrar. Pai, quais são as atitudes que você tem no dia a dia e que vão fazer parte da história do seu filho? Pense sobre isso. Mas, Sandra, meus filhos já cresceram. Enquanto a vida, a esperança sempre é tempo. Há um legado, né? Há um Sim. legado. Quantas relações estão sendo ressignificadas na vida adulta? Então, pessoal, não perca a oportunidade. Há tempo, né? Embora, como nós conversamos aqui, nem todas as relações são perfeitas e nós também não somos perfeitos. Então, nós podemos sim investir, né, no autoconhecimento, porque sem ele também, né, não vamos para lugar nenhum, sem saber quem somos nós. E, posteriormente, né, conhecer o que eu posso fazer para ser melhor. Né? Liderar-se, né, é um ato essencialmente consciente, busca de conhecimento, né, e atitude. Não tem, né, como liderar-se sem atitude. No nosso curso, Lidere-se, né, que a gente está aqui preparando de presente para vocês esse mês, a inauguração dele, a gente fala desse processo de autoconhecimento, de autocontrole, de rever seus paradigmas, de avaliar a sua percepção da vida, do mundo e de si mesmo, para conseguir liderar, ser exemplo, ser modelo na sociedade, seja dentro de casa, como pai, ou seja, no trabalho, nas relações com os amigos, nas relações familiares, né? Então, a importância da gente se enxergar como um ser humano que precisa estar num processo constante de melhoria. Muito bem. Sandra, então nesses últimos minutinhos desse nosso encontro no Lidere-se Cast, qual é uma mensagem que você deixa para esses pais que hoje estão festejando, né? Ou estão sentindo saudade daqueles pais que já não estão mais presentes, né? O que nós podemos pensar para os próximos anos sobre essa questão dessa relação paterna? Viver intensamente o momento presente, né? Fazer as pazes consigo, com o seu passado, com a sua história, né? Compreender o outro, a outra pessoa, não é aceitar, mas é respeitar as suas falhas. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, se a sua relação está harmônica, né, expresse isso, fale sobre isso, né? Vive intensamente o momento presente, recorde dos tempos, ou
faça experiências que marquem a história para desenvolver memórias afetivas. Mas, se nesse momento você não tem uma relação tão saudável, tão satisfatória, tão harmoniosa com a figura paterna, né? Comece a desenvolver essa atitude de compreender o outro nas suas imperfeições, nas suas faltas, nas suas falhas, mas também naquilo que pode ter sido positivo. É o tirar leite de pedra, né? Existem relações, nós sabemos, que foram muito mais negativas que positivas, mas se conseguirmos enxergar o que tem de belo, de bom, de tesouro, nós vamos sim tirar dessas relações aquilo que é fonte de sobrevivência para o ser humano. No caso das relações paternas, é a autoconfiança, a segurança, né, a autoimagem que são extraídas dessas relações. Mas eu queria deixar aqui uma importante reflexão, que o nosso exemplo é o nosso maior presente. Ser exemplo na vida das pessoas. Então, pai, seja exemplo na vida dos seus filhos, não sendo perfeito, mas tendo mais atitudes que constrói do que destrói. Porque teremos falhas, mas temos muitas possibilidades. E um pai é muito importante para um ser humano. Vocês estão vendo? Foi um presente. Um presente para você, pai, um presente para qualquer pessoa da família. Encaminhe esse vídeo, né, para quem você ama, para quem você acha que vai tirar um bom proveito desse vídeo, né? A Sandra está aqui conosco e vamos voltar mais vezes para falar sobre outros temas, tá bom? Mas nesse dia especial, né, é para você, papai, né? De qualquer idade, né, de qualquer sexo, né? Porque às vezes a mamãe também faz papel de papai, né? Então nós estamos aqui e estamos torcendo para que todas essas relações realmente sejam positivas, né? Que a gente consiga fazer o mundo ficar um pouco melhor, um pouco mais leve, um pouco mais suave, né? Se a gente pode fazer isso, então vamos fazer neste momento. Né? Não deixar passar muito tempo, porque às vezes nós não teremos todo esse tempo do mundo, né? Podemos ser melhores em diferentes papéis. E este é uma oportunidade, né? De tentar realmente deixar um legado, de construir história, né? Transformando famílias, né? Em laços mais fortes e mais afetivos com os nossos papéis, né? Então é muito importante isso. Para todos os pais, né? Para o meu que não está mais aqui, mas que é fonte de inspiração, de força, de exemplo, de caráter, né? O nosso carinho super especial, né? Aos pais dos meus filhos, que também procura ser melhor a cada dia, a cada momento, e a todos os pais que estão nos ouvindo, né? E que querem e que gostaram de refletir com a gente sobre esse tema, que é muito carinhoso, né? Porque nos remete ao que a gente tem de princípio de vida, que é, né, a construção da vida que foram feitas por um pai, por uma mãe, por este encontro que gerou vidas. Então, pessoal, aqui a gente está encerrando esse nosso presente, agradecendo aqui também aos pais do Rafael, da Amanda, do Guilherme, que estão nos apoiando hoje aqui. Como bem disse a Sandra, nós precisamos de pais e mães na nossa vida. Em algum momento nós os tivemos aqui conosco, né? Então, vamos estar encerrando o Lidere-se Cast por hoje. Até a próxima. Siga-nos nas redes sociais, sejabiuan.com. Um abraço. Até a próxima. Até mais. Seja Biuan. Tchau, pessoal.